Quando você quer construir algo novo e empolgante para expandir a infraestrutura da sua cidade, às vezes até a planta perfeita pode ser impedida por um simples obstáculo. Já existe algo construído lá. Não há como saber quantos designs incríveis nunca viram a luz do dia devido ao simples fato de que, em uma paisagem urbana cada vez mais lotada, não havia onde colocá-los. Em um mundo perfeito, você poderia simplesmente pegar magicamente os prédios que estavam no caminho, movê-los para outro lugar e depois colocá-los magicamente de volta. Mas é claro, engenheiros e arquitetos precisam manter os pés no chão no mundo real. Tudo isso teria parecido senso comum até maio de 2025. Foi então que um projeto chinês para construir um complexo de trânsito subterrâneo multinível em Xangai conseguiu superar precisamente este obstáculo antigo e fazer o impossível. Para o assombro do mundo da engenharia e a incredulidade de milhões de espectadores online, a equipe fez com que um complexo de edifícios de 100 anos, pesando 7.500 toneladas, saísse do caminho enquanto permanecia intacto. Isso soa como um absurdo e parece até ter que ser CGI, mas não é. Na verdade, é uma maravilha da engenharia, ainda mais impressionante quando você descobre as técnicas futurísticas que a tornaram possível. Neste vídeo, vamos revelar os segredos por trás deste truque de mágica viral da engenharia moderna. E você vai querer prestar muita atenção, porque embora seja a primeira vez que o mundo vê tal façanha, provavelmente não será a última. Como mencionado anteriormente, o complexo de edifícios em questão pesa cerca de 7.500 toneladas métricas, o equivalente a cerca de 50 baleias azuis. Também tem mais de 100 anos, conferindo-lhe tanto um valor histórico quanto uma fragilidade acentuada. O complexo Huyanli Shikumen foi construído durante as décadas de 1920 e 1930 em Jiangyuan, um quarteirão da antiga Xangai que hoje serve como uma área de compras de luxo. O complexo é formado por edifícios tradicionais no estilo Shikumen. Shikumen significa portão de pedra, um estilo único de Xangai que surgiu pela primeira vez em meados do século XIX. O complexo possui aproximadamente 4.030 metros quadrados e os edifícios variam de 2 a 3 andares de altura, o que coloca sua altura conservadoramente entre 10 a 12 metros. Eles são predominantemente de paredes de tijolos com estrutura de madeira e detalhes de pedra. Os telhados são cobertos com telhas chinesas tradicionais feitas de cerâmica. Embora os edifícios tenham resistido ao teste do tempo, são o tipo de relíquias antigas pelas quais você pode instintivamente ter um pouco de cuidado ao caminhar. Afinal, passaram por muita história. Então, quando o grupo imobiliário Jingan de Xangai e a companhia de construção número 2 de Xangai descobriram que o complexo estava diretamente no caminho do seu projeto de renovação urbana apoiado pelo governo, deve ter parecido o fim do jogo, pelo menos inicialmente. Nas últimas décadas, a China se modernizou rapidamente, mas isso teve um custo muitas vezes esquecido. O país está tão cheio de arquitetura histórica e história preciosa como talvez qualquer outro no mundo. Muitas melhorias urbanas vieram ao custo de demolir essa história. Por exemplo, desde a década de 1980, Pequim viu aproximadamente 2/3 de seus becos históricos e casas com pátio serem demolidos para acomodar novos empreendimentos. E isso não apenas apagou a história, mas também deslocou comunidades. Um homem ficou tão indignado que fez um dos protestos mais únicos da história chinesa, passando 7 anos empilhando prédios sobre sua casa em uma aldeia rural, apenas para impedir que as autoridades os destruíssem. Demolições têm sido uma controvérsia contínua em Xangai também. Desde o ano de 2002, demolições extensivas, especialmente na cidade velha de Xangai, levaram à perda de muros históricos, misturando estruturas de baixa altura, e no lugar foram colocadas torres residenciais e hotéis de grande altura. Isso levou a uma nova era que o Fairbanks Center for Chinese Studies, na Universidade de Harvard, chamou de reurbanização pós-demolição. A crescente conscientização e as mudanças nas políticas agora visam equilibrar o progresso com a preservação, mas mesmo projetos de renovação urbana ainda enfrentam desafios para manter esse equilíbrio delicado. O projeto de renovação urbana em Jiangyuan visa revitalizar a área como um marco cultural. No entanto, também inclui uma estrutura subterrânea de 3 andares e 53.000 metros quadrados, que abrigará um intercâmbio de metrô, uma grande garagem e um nível cultural comercial. E graças às linhas de metrô 2, 12 e 13, assim como ao layout mais amplo do projeto de renovação, aquela estrutura subterrânea de 53.000 metros quadrados precisava ficar exatamente onde o antigo complexo Shikumen está atualmente.
Isso introduziu um verdadeiro dilema. Por um lado, não faria sentido demolir os edifícios antigos em nome de um projeto de preservação do patrimônio. Mas, por outro lado, o novo complexo subterrâneo não poderia ser construído em nenhum outro lugar. Então, por mais improvável que seja, restou apenas uma opção: mover os edifícios antigos do lugar e, em seguida, colocá-los de volta assim que o complexo subterrâneo estiver concluído. Por mais irrealista que isso possa parecer, há algum precedente, embora não nessa escala. Por exemplo, na Roménia, na década de 1980, um engenheiro civil chamado Eugeniu Iordachescu criou uma maneira de salvar igrejas em Bucareste que estavam prestes a ser demolidas. Inspirado, como ele descreveu, o garçom que carrega copos em uma bandeja sem derramar uma gota, Iordachescu projetou grandes bandejas de concreto que seriam colocadas sob as fundações do edifício, que então seriam levantadas em um conjunto de trilhos. Vários edifícios foram salvos da demolição usando essa técnica, incluindo uma igreja construída em 1726, que foi movida mais de 800 pés até onde ainda está até hoje. A engenhosidade de Iordachescu lhe rendeu o apelido de Engenheiro do Céu em seu país natal e até inspirou outras implementações em menor escala, por exemplo, na Colômbia. Mas sua técnica era limitada e específica, e ele só conseguia mover um prédio de cada vez. Embora, sem dúvida, se inspirando em seu exemplo, os engenheiros chineses teriam que levar esse conceito a uma escala sem precedentes. E para fazer isso, eles primeiro precisavam de inteligência artificial avançada. O primeiro passo, antes de qualquer outra coisa, era simplesmente ter uma compreensão tão detalhada quanto possível do que enfrentavam. Usando modelagem de informações de construção e digitalização com nuvem de pontos a laser, engenheiros criaram modelos 3D de alta resolução de todo o complexo Shikumen. Inteligência artificial foi integrada para mesclar e refinar essas digitalizações, fornecendo aos engenheiros o plano definitivo para experimentação. Antes de qualquer trabalho físico começar, esses modelos 3D foram usados para simular cenários e mais cenários, passo após passo. Foi um processo complicado e meticuloso, mas eliminou grande parte das suposições envolvidas em mapear as restrições limitadas de espaço, riscos de colisão e caminhos estreitos sob edifícios centenários em vielas estreitas. Neste estágio inicial, havia outro papel fundamental para a IA desempenhar. Pequenos robôs de perfuração e movimentação de terra, cada um equipado com sensores para detectar propriedades do terreno, foram implantados. Os engenheiros coletaram amostras de argila, solo solto, rocha, dutos de utilidades e outros materiais. Tudo foi usado para treinar um algoritmo de aprendizado profundo. Usando esses exemplos rotulados, eles treinaram uma rede neural capaz de classificação em tempo real. Simplificando, isso deu aos engenheiros a capacidade de enviar robôs para corredores estreitos, alguns mal mais largos que 1 metro, e decidir ativamente se prosseguir, desacelerar, ajustar a posição ou desviar de obstáculos difíceis. Assim que o modelo confirmou a segurança da argila, os robôs começaram a perfurar. Isso permitiu um trabalho de perfuração de solo e fundação extremamente preciso e cuidadoso. Em seguida, mini-robôs de perfuração instalaram estacas de suporte temporárias com um nível de precisão de até 1 milímetro. O solo escavado foi levado em sistemas tipo esteira, com o espaço recém-criado formado cuidadosamente em pontos precisos sob as fundações do complexo Shikumen. Os engenheiros estavam então prontos para levantar o prédio. Para conseguir isso, macacos hidráulicos sincronizados foram colocados abaixo da fundação. O complexo só precisava ser elevado alguns centímetros, embora isso ainda seja um feito hercúleo. Esses poucos centímetros permitiram espaço suficiente para o arsenal principal do projeto entrar no local e começar a trabalhar. Esse arsenal principal, 432 robôs ambulantes. Usando o que há de mais recente em robótica, a divisão de renovação urbana da Shanghai Construction No. 2 desenvolveu uma plataforma modular sob medida, especificamente para este projeto. Algumas fontes afirmam que cada unidade individual tem uma capacidade de carga de 10 toneladas métricas, enquanto outras dizem que são dezenas de toneladas. Mas o que é evidente é que quando centenas estão sincronizadas, seu poder é astronômico. Em uma dança lenta e rastejante, esses 432 robôs levantaram o complexo Shikumen e o moveram, cobrindo aproximadamente 10 metros por dia em passos pequenos e cuidadosamente monitorados. Se você estivesse no local da construção e observasse em tempo real, talvez não notasse muito progresso, mas as imagens em time-lapse revelam o milagre que ocorreu nos 19 dias seguintes. No final de maio, o complexo de edifícios centenário, com 7.500 toneladas métricas, estava a 62 metros de onde estava em 19 de maio.
agora ocupavam um espaço pré-desimpedido ao lado, que havia sido disponibilizado temporariamente, movendo ou removendo estruturas, veículos e obstruções semelhantes. Como mágica, toda a área que ocupou por 100 anos estava agora completamente aberta. O trabalho de construção foi cronometrado para coincidir com as obras em andamento no novo complexo subterrâneo. Um engenheiro entrevistado pela TV estatal comparou o projeto a um jogo de Warongdao, um clássico jogo chinês onde você desliza peças em torno umas das outras para permitir que uma peça maior se mova. Como as filmagens revelam, o edifício se moveu não apenas lateralmente, mas também para frente e para trás, para permitir totalmente que a construção subterrânea necessária ocorresse sem atraso. Então, após essa reorganização sobrenatural de todo o bloco, engenheiros supervisionaram cuidadosamente os robôs enquanto eles o levavam de volta ao seu local original e o colocavam novamente. Tudo isso ocorreu em menos de um mês. Esta foi a relocação de edifício mais avançada já tentada e até mesmo realizada na China, se não no mundo inteiro, e se tornou viral. Diversos meios de comunicação, incluindo não apenas canais chineses como CGTN e China Daily, mas também publicações internacionais como Interesting Engineering e Parametric Architecture, publicaram matérias sobre o projeto. Logo, o Yahoo News divulgou a história e imagens aéreas em lapso de tempo do complexo deslizando por Zhangyuan se tornaram virais nas redes sociais. Alguns usuários do Reddit brincaram com a admiração que com a arquitetura tradicional e o movimento aparentemente sobrenatural parecia quase citando o castelo de Howell que se move muito devagar. Uchuri, Gorbatron, Paitroi. Foi um nível de empolgação pública raramente visto em projetos de construção. Muitos meios de comunicação descreveram plausivelmente o evento como um grande avanço na história da engenharia, com poderosas implicações para projetos semelhantes de restauração do patrimônio no futuro. Uma grande parte de sua viralidade residia no fato de que a maioria das pessoas não conseguia entender como isso foi alcançado. Mas não era mágica, era apenas um casamento perfeito de preservação do patrimônio com soluções de alta tecnologia. Mas não foi apenas a tecnologia avançada que tornou esse milagre possível. Foi também um investimento realmente grande. O governo de Xangai, mantendo-se em linhas gerais com as tendências do governo chinês, não divulgou publicamente o custo do projeto, mas é bastante provável que seja de centenas de milhões de dólares, considerando os sistemas robóticos personalizados, a escavação e construção profundas, além da restauração do patrimônio e planejamento do local envolvidos. Projetos semelhantes na China geralmente têm financiamento misto, combinando títulos do governo, investimento municipal e capital próprio do desenvolvedor. Este projeto, em particular, provavelmente também teve prioridade estratégica, pois está alinhado com os esforços mais amplos recentes de Xangai em renovação urbana, mais notavelmente o 13º Plano Quinquenal. O que é ainda mais incrível é que este feito de engenharia que gera manchetes e desafia a mente provavelmente economizou dinheiro também. Demolir e reconstruir um complexo Shikumen de escala semelhante com acabamento de patrimônio não apenas arruinaria a autenticidade, mas também custaria provavelmente mais de 1 bilhão de yuans chineses. A realocação, com toda a sua glória de desafiar a gravidade, provavelmente provou ser uma estratégia mais econômica e sustentável. Então, tendo visto este procedimento inegavelmente brilhante ser concluído com sucesso, a pergunta agora é: quando e onde o veremos novamente? A resposta mais imediata a essa pergunta pode te surpreender, porque a verdade muito pouco divulgada é que, embora este seja o maior e mais complicado exemplo de seu tipo, engenheiros chineses têm refinado essa técnica silenciosamente por vários anos. E se você examinar cuidadosamente os arquivos, vai descobrir que o primeiro lugar onde você vê mais edifícios andando é, de fato, na China, há vários anos. Em outubro de 2020, engenheiros em Xangai enfrentaram um problema surpreendentemente semelhante quando um edifício escolar de 5 andares estava no caminho de um novo complexo de escritórios e comercial. Uma startup local chamada Evolution Shift veio ao resgate, criando uma versão em menor escala do mesmo conceito de robôs andantes. Pouco menos de 200 robôs sincronizados foram colocados sob a fundação da velha escola. Esses bots não eram tão sofisticados quanto aqueles que fariam manchetes internacionais meia década depois, mas ainda assim alcançaram um resultado igualmente mágico, que serviu como prova de conceito. Os robôs foram divididos em 2 grupos, que alternadamente subiriam e desceriam para imitar a passada humana. O fundador da Evolution Shift, Lan Wuji, disse na época, abre aspas, é como dar muletas ao prédio. Em 2020, em vez de usar inteligência artificial avançada, essas muletas robóticas tiveram que ser instaladas manualmente por trabalhadores que cuidadosamente cavaram através das fundações do edifício.
Assim que foram instaladas, as muletas robóticas conseguiram girar o edifício em 21 graus com sucesso, depois movê-lo lentamente para o lado. A história recebeu alguma cobertura e admiração em pequenos cantos do Reddit, mas, mais importante, convenceu Lan Wuzhi e outros engenheiros líderes em Xangai de que mover prédios antigos para fora do perigo poderia ser uma solução viável para equilibrar o crescimento metropolitano com a preservação da história, e agora sabemos que eles estavam certos. Com a realocação de Huiyanli em 2025, a China alcançou algo notável, preservando um tesouro arquitetônico icônico do século XX enquanto estabelecia as bases, literalmente, para um centro de trânsito do século XXI. Os dois agora coexistirão um sobre o outro e podem muito bem estabelecer o novo padrão de como cidades densas e históricas se adaptam sem apagar o que as torna únicas. Obrigado por assistir. Nos vemos na próxima vez em Looking 4.